Vamos lá, priorização. Aí veja, ferramenta para uso profissional e pessoal. Às vezes a gente olha e acha que quando a gente fala de prioridade de planejamento estratégico, a gente está falando de empresa, está falando de negócio, está falando de organização, mas não, planejar, priorizar, ele vai do micro ao macro, aliás, do macro ao micro. E aí é uma ferramenta para uso profissional e pessoal. E ainda digo mais, é uma ferramenta para a gente trabalhar o futuro. Aí veja como é o básico, de curtíssimo, de curto, de médio e longo prazo. E por que eu botei curtíssimo? Porque a gente pode sair de casa amanhã e não ter nem lembrança que está retomando as aulas. Aí dá um revestrez na nossa programação. Um bocado de imprevisto vai acontecer, um bocado de ligação para a gente dizer, vou chegar atrasado na reunião, tal, porque não saiu planejando. Como eu disse, eu já saí, amanhã de manhã eu costumo fazer exercício físico cedinho, vou fazer o meu treino de manhã, mas eu vou chegar em casa de 5h30 da manhã, porque 5h30 até 6 horas eu tenho que arrumar, tomar café, arrumar as coisas, arrumar as meninas, arrumar as plantas, o gato, organizar as meninas e sair no máximo de 6h30 para poder estar lá na FGH amanhã às 8. Quer dizer, antes das 8, que eu não gosto de chegar no horário. Se eu não tiver esse planejamento no curtíssimo prazo, vou ser pego lá de surpresa com alguma coisa. Né? Então, é só dando um exemplo da importância do planejamento, que não é um planejamento estratégico, um planejamento do que é que eu quero ser na minha vida, um planejamento estratégico da FGH, que é também planejamento. Mas a gente priorizar questões como essa, para que a gente possa definir rotas alternativas para a gente seguir onde a gente quer. Nesse caso, eu quero chegar no horário na reunião de amanhã, isso vai me ajudar, né? Agora, assim como uma prioridade dessa, são prioridades específicas também para a nossa vida. Eu quero dedicar meu tempo a realizar atividades física porque para mim é importante, né? Agora, aí eu vou lembrar aquela frase que a gente utiliza muito quando a gente formula estratégia, de Igor Soff. Ele diz, não há nenhum mistério em formular uma estratégia, o problema é fazê-la funcionar. Ou seja, não há nenhum mistério em a gente planejar o que a gente quer, o problema é botar em prática, né? É ter determinação, ter foco, ter disciplina para fazer acontecer. Agora, se a gente não planeja o básico, eu usei até esse slide hoje, a gente vai estar à deriva, a gente vai estar ao sabor dos ventos, a gente vai estar, deixa a vida me levar, ou seja, vou sair e vamos ver o que é que dá. E se a gente sair disso para a nossa vida, imagina o que isso pode representar para a gente do ponto de vista da relação da gente com o tempo, né? E priorizar, eu tenho uma frase que eu gosto muito também de usar, que é essa daqui, né? Que ele diz assim, existem duas maneiras de se estabelecer prioridades, de acordo com a urgência e de acordo com a importância, né? Ou seja, podem ver, toda urgente é o importante que deixou de ser feito, que deixou de ser cuidado, que deixou de ser tratado a tempo. E aí ele se transformou numa urgência. A gente tem o nosso carrinho que está lá apontando a quilometragem, a gente sabe que tem que a cada tempo fazer a manutenção preventiva dele. A gente pode nem ver, ou seja, a gente não está nem organizado para isso. Ou então a gente pode ver, mas não priorizar o tempo, chegou o momento e não está conseguindo ter tempo para isso. Uma hora esse carro vai parar na rua, aí a gente vai ter que, de fato, transformar ele numa urgência para resolver. Então, exemplo besta desse é o exemplo cotidiano do nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente prioriza ou não para a gente executar. Da mesma forma, é dentro do nosso trabalho. Muitas demandas, elas têm que dar, a gente tem que dar prioridade, porque isso vai ser fator que vai ajudar na organização da dinâmica do nosso trabalho, em prol, inclusive, da organização do dia a dia. Caso contrário, isso vai dar uma confusão no dia a dia que pode, ao invés de otimizar o nosso tempo, atrapalhar não somente o meu, como o tempo alheio. Então, a importância é isso. Agora, como eu disse no começo, planejamento, a gente não precisa ser o melhor ou o maior planejador do mundo para poder administrar o nosso tempo. Aliás, até tudo planejado pode acabar a gente sendo metódico demais. Eu tenho um colega, um amigo também, cliente, que chega a ser muito engraçado. A gente ri quando ele fala, que ele diz o seguinte, vê que onda.
Ele viaja sempre de férias e normalmente viaja para o exterior. Aí vai ele, a esposa, os 2 filhos. Ele sai daqui, ele fala com a maior naturalidade. Ele fala assim, ó, eu saio, eu já sei pelo Google Earth, pelo Google Maps, sei lá, a posição da foto que eu vou tirar num determinado área turística, equipamento turístico. Porque aí eu já vou ver a posição, porque eu já não fico procurando. Eu já sei qual restaurante que eu vou almoçar no dia tal. Eu já antecipo o cardápio para poder a gente chegar e não perder tempo e fazer o pedido. Veja que eu acho que isso aí acaba sendo até demais, né? Mas ele fala com a maior naturalidade, com a maior brincadeira, a gente ri e tudo mais. Mas para a gente ver o tipo de neurose que é essa prática do planejamento que ele tem no dia dele. Ou seja, a gente não precisa ser demais, mas pelo menos o mínimo a gente tem que ser, porque o planejamento ajudará, por mínimo que seja, a gente a se organizar e a ter uma programação para poder focar no nosso dia a dia. Ponto. Então, e aí Samuel falou muito bem aí, no exemplo dos gastadores de tempo. Vamos focar no planejamento, que já é um caminho importante a ser dado, e aí eu faço essa provocação, por mínimo que seja. O quanto mais, melhor. Talvez demais, como tudo na vida, aliás, pode não fazer bem à saúde. Vou adiantar. Aí o outro tema, né, que eu queria fazer essa reflexão também, é a questão da organização e essa mesma reflexão. A gente não precisa ser o cara mais organizado possível. Aliás, se a gente for demais, pode atrapalhar também, não fazer bem à saúde. Mas a organização, ele é um grande aliado para a gestão do nosso tempo. Né? Com organização e tempo, eu acho esse segredo de fazer tudo e fazer bem feito. Organização e tempo, eles são fatores que são diretamente proporcionais. Quanto mais organizado a gente é, maior é a tendência de a gente se organizar com o tempo. E eu gosto de fazer uma provocação do seguinte: nós, organizados, a gente sabe, em tese, onde estão as nossas coisas. E aí a organização do espaço, seja o espaço físico, seja o espaço digital, tá certo? O espaço digital, quando a gente está dentro da FGH, quando eu estou dentro da TGI, a gente deve seguir um padrão, porque Tiago usa, fulaninho usa. Dentro da FGH, Samuel vai usar, Ivete vai usar, André Sansoni vai usar, Francisco lá em escada vai usar a mesma referência lá na intranet ou o que for. Então, é um padrão mínimo, porque se cada um faz do seu jeito, a bagunça vai estar instalada. Da mesma forma, um ambiente físico, né? O nosso ambiente de trabalho, minimamente organizado, ele se faz necessário. E quando a gente fala no ambiente coletivo, aí seguir o padrão também é essencial. Agora, como provocação, se a gente parte do pressuposto que a gente tem um mínimo de organização, e quando a gente quer encontrar alguma coisa e passar 10 segundos, tentando identificar onde está, é muito possível que esse ambiente, seja físico, seja digital, não esteja suficientemente organizado. Por quê? Porque 10 segundos para a gente tentar se lembrar de algo que a gente sabe onde está na nossa organização, já é uma eternidade. Vamos parar aqui e esperar 10 segundos passar, se não vai ver 10 eternos segundos que vão se passar aqui nesse momento. Né? Então imagina a gente tentando lembrar onde a gente quer encontrar alguma coisa durante esses 10 segundos. Possivelmente vai ser um sintoma de insuficiente, não vou dizer desorganização, mas insuficiente organização. Aí eu também passei a fazer uma reflexão sobre essa questão da organização. Por quê? Porque aí a gente pode ver na nossa prática, isso aí é empirismo meu pela minha prática. Organização e limpeza vai sempre chamar mais organização e limpeza. Né? Com um ambiente organizado, ele vai ser propício a se manter organizado e limpo. As pessoas vão ficar constrangidas de bagunçar. Agora, o dia a dia vai levando a gente desorganizando. Manter organizado é um trabalho menor do que a gente fazer um dia da reorganização, porque esse dia é muito possível que não chegue, que a gente procrastine, que a gente empurre para frente, porque é muito cansativo a gente parar para fazer uma faxina geral. Então, a gente manter um ambiente organizado ajuda a
o ambiente e as pessoas respeitarem isso. Do contrário, sujeira e bagunça vai chamar mais sujeira e bagunça. E aí, para poder ilustrar, eu vou botar 2 exemplos que estão no nosso cotidiano. Um shopping center. Eu duvido alguém daqui passar por um shopping center e pegar um papelzinho, amassar e jogar no chão. Pode até ter, mas você pode ficar constrangido em ter que fazer isso, só porque o Thiago disse aqui. Ou pior, você vai ficar constrangido se você vir alguém fazendo isso, né? Então, por quê? Porque limpeza é tão grande lá dentro de um shopping, pelo menos normalmente, assim, dessa forma como está aí nessa imagem, que uma sujeira no chão vai chamar atenção, né? Do contrário, se a gente aluga uma casa, ou se a gente tem uma casa de praia, uma casa de campo, e do lado tem um terreno baldio, aí o vizinho vai e joga um lixinho lá, um saquinho só de lixo. Não vou dar uma semana para esse terreno estar desse jeito. Por quê? Porque as pessoas vão crer que aquele lugar é um depósito de lixo a céu aberto. E isso é muito comum a gente ver, né? Em casa de praia, em casa de campo, aqui mesmo dentro da cidade, no subúrbio e tudo mais. Dentro, infelizmente, a gente vê pessoas na rua, na Agamenon Magalhães aqui, parado e pega o lixo, abre a sua janela e joga o lixo no chão, né? Então, mas a tendência é que quando a gente tem um ambiente desorganizado, ele vai chamar mais desorganização. Então, vamos, dentro da perspectiva, manter-se minimamente organizado, porque a organização, por mínima que seja, vai favorecer a gestão do nosso tempo. Bom, pessoal, isso é o tema que eu queria trazer em relação à gestão do tempo, mas eu queria finalizar, porque aí eu sou um grande seguidor hoje, graças a Deus, dessa questão da longevidade saudável. Eu acho que é muito bom a gente falar, até porque isso e impacta muito a nossa qualidade de vida. E é um tema cada vez mais moderno. Vou dizer moderno porque na década a gente estava hoje numa discussão e lembrando na década de 80, década de 90. E lá a gente via, na época, comerciais de cigarro, comerciais de cerveja, de bebida, com muita naturalidade, né? E hoje a gente não vê, né? Aliás, é proibido, né? E vocês que são da área de saúde sabem muito bem do que eu estou falando aqui, né? Aliás, sabem muito mais do que eu. Eu estou ousando falar isso aqui pela prática. Mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz isso, né? De que a saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade, né? Aí vejam, saúde é o mais completo bem-estar físico, mental e social. Mental significa a gente dar tempo para a gente, para que a gente possa descansar a nossa cabeça. E como é que eu faço? Cada um vai encontrar a sua melhor forma. Tem gente que gosta de caminhar só, tem gente que gosta de não fazer nada, tem gente que gosta de assistir um filme, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ficar deitado olhando para o teto, tem gente que gosta de ouvir música, tem gente que gosta de conversar, e aí vai. O que importa é a gente desanuviar, a gente relaxar nossa mente, porque isso é praticar saúde. E social, a gente cuidar das relações sociais, do nosso relacionamento. Se a gente se fecha no nosso casulo, é muito possível que com o tempo isso vai trazer repercussões para a nossa saúde. Mas dando um mergulho especial na questão do físico e também trazendo a menção da Organização Mundial de Saúde, eu vi esse relatório de que ela alerta que 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade ou outras doenças atribuídas à inatividade física entre 2020 e 2030. E a gente sabe muito bem isso aqui. A gente sabe de colegas, de amigos, de vizinhos, de familiares ou nós mesmos que a gente poderia dar-se mais em relação a isso e a gente não dá. A gente é sedentário, né? E a OMS, ela alerta de que essa inatividade vai trazer problemas, vai aumentar as emergências aí dos nossos hospitais e aí vai complicar um pouco mais toda a nossa programação da estratégia aí da FGH por conta disso. Mas aí também a nossa querida OMS ela encontra uma solução para isso, né? A prática de exercícios físicos por apenas 30 minutos, 3 vezes por semana, é suficiente para
30 minutos 3 vezes por semana significa 1h30 por semana. Quem é que não tem tempo? Aí aquela questão que eu falei lá no início, né? A gente coloca sempre o tempo, ou tende a colocar o tempo como vilão, como bode expiatório do problema, para justificar alguma coisa que a gente talvez não queira enxergar. Talvez seja alguma coisa ligada à prática do exercício físico que faz com que a gente não faça, e não o tempo. Porque 1h30 é muito pouco se a gente entender que isso é suficiente para diminuir o risco de doenças cardiovasculares, controlar diabetes, reduzir porcentagem da gordura corporal, aliviar o estresse e trazer benefícios gerais para a saúde. Veja, eu estou pegando como fonte a OMS. Vocês aí da área de saúde sabem muito mais do que eu. Eu estou reproduzindo e fazendo a gente dar uma chaculejada na importância do que isso significa para a vida da gente, né? E aí eu trago isso também, né? Motivação e disciplina, né? Motivação a gente tem hoje, pode não ter amanhã. Disciplina, quando a gente tem disciplina, a disciplina é em busca de um propósito maior. A gente tem um objetivo, a gente traça esse objetivo, então a gente pode estar motivado hoje, pode acordar hoje indisposto, mas se a gente tem esse objetivo e a gente passa a observar esse objetivo para praticar com disciplina, pode ser o que for, pode estar chovendo ou fazendo frio, se a gente combinou para a gente mesmo que a gente vai sair para correr na rua, a gente vai sair para correr na rua, sem nem pensar duas vezes, né? Eu digo isso por experiência, né? Obviamente, talvez não possa representar a realidade, mas se a gente observar numa visão geral, disciplina ajuda a gente a fazer acontecer o que a gente entende como objetivo para a vida da gente, pessoal e profissional, né? Motivação, a gente pode hoje estar, amanhã acordar indisposto. Então, focar, ter determinação e disciplina são fatores essenciais para a gente colocar em prática tudo que a gente quer na nossa vida. E aí isso vai ser um grande aliado também para a gestão do nosso tempo, não tenha dúvida, e para a nossa qualidade de vida. Para fechar agora quase mesmo, tá certo? Tem aí uma provocação também para a gente ter pesadelo hoje à noite. Quem é sedentário, tá certo? Aí vocês vão ter pesadelos e acordar. Amanhã, se quiserem se encontrar comigo, estarei de 4 horas da manhã no Caiara, correndo. Tem 1h e pouco para correr. Então, se encontre comigo lá. O governo canadense fez um vídeo para mostrar como serão os últimos 10 anos de vida de quem pratica atividades físicas regulares e de quem não pratica e não tem isso como hábito em sua vida. Alguns de vocês podem ter visto isso, vou colocar aqui. Vamos ver qual foi essa campanha que ele fez. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Outro dia desse eu fiz essa apresentação, aí coloquei, foi uma apresentação numa sala, todo mundo junto, aí o pessoal que assistiu fez, rapaz, eu vou começar a fazer exercício amanhã mesmo. É uma provocação, mas que a gente vê que 1h30, pelo menos, por semana é possível. É possível para que a gente possa diminuir todo o potencial de enfermidade que pode impactar nas nossas vidas. E para finalizar... Eu sempre provoco todo mundo que trabalha comigo a promover hábitos saudáveis de vida, né? E entre eles está uma coisa chamada exercício que nem todo mundo gosta, mas eu acho que alguém tem que achar alguma coisa que gosta para pelo menos se movimentar um pouquinho. Ninguém é tão disciplinado como você, Thiago. Você é um triatleta, mas eu acho que 1h30 ainda acho pouco, tem que ser no mínimo
acho que 1 hora do nosso dia, pelo menos dedicado, pelo menos 3 vezes por semana a exercício físico é importante para que a gente fique bem. E eu acho que tem uma coisa muito, muito legal, Samuel. Eu passei a gerar conteúdo. Vocês que me conhecem e que me seguem no Instagram devem já ter percebido, né? Eu comecei a gerar conteúdo sobre o tema porque primeiro, eu vejo que tem uma diferença, que faz uma diferença quando eu converso sobre isso num curso, numa palestra, numa capacitação, o que for. E as pessoas, por exemplo, essa pessoa que fez esse relato e que falou que começou a dedicar mais tempo à família, rapaz, eu ouvi isso, eu fico derretido, porque eu falo um básico, que muitas vezes para mim é básico, eu falo e faz uma diferença. O poder da internet ajuda a gente a aumentar, a escalar o alcance, né? E eu comecei a fazer isso e de uma forma mais estruturada e comecei a receber feedbacks. Eu tenho um feedback que eu mostrei para algumas pessoas nos intervalos de coisa, o relato dessa pessoa que colocou ele dizendo assim. E aí eu não somente falo de conteúdo de administração do tempo, como também de atividade física. E na questão específica da atividade física, essa pessoa que eu atendo na atividade profissional, cliente, ele fez um relato que eu nem me lembrava. Eu atendo ele já há um bocado de tempo e ele era gordinho lá no passado, que eu não tinha essa lembrança. Ele chegou a dizer que chegou a ter 99 quilos. É um negócio impressionante, 99 quilos. E ele queria engordar mais para estar habilitado a fazer a bariátrica. E aí mais apareceu o meu amigo, ele disse, Tiago, que com as postagens dele, e ele dizia assim, rapaz, o Tiago, que é tão ocupado quanto eu, que consegue tal, dar conta, porque eu não vou conseguir dar conta. E aí ele começou, por conta dessas provocações, a fazer, e ele quando me vê, ele fala de uma forma que eu fico realmente muito feliz mesmo, porque eu acho que é o papel da gente, quando a gente está... a gente é agente de mudança, e quando a gente ajuda pessoas, qualquer que seja o grau de ajuda, qualquer avanço é motivo de felicidade. Todos nós que somos gestores sabem muito bem do que eu estou falando, quando a gente faz uma diferença na vida da nossa própria equipe. E quando ele falou isso, eu fiquei muito feliz. E aí ele disse, eu hoje, dos 99 quilos, eu hoje tenho 68 quilos. E faço exercício 7 dias na semana, todos os dias. E atribuindo isso, parte disso, obviamente, porque 90% é ele, mas isso aí eu que leio, eu que interpreto dessa forma, mas parte disso significa uma provocação de alguém. Então veja a importância o papel que uma tecnologia, as redes sociais, ela tem. E aí eu comecei a fazer e eu acho que isso é muito, muito positivo, né? Mas, bom, pessoal, para fechar e a gente finalizar, eu queria trazer a última receita. Essa daí é imbatível, a receita da longevidade saudável. Isso aí foi uma pessoa de 100 anos de idade, tá certo? Que falou, que deu essa receita. É acordar cedo, caminhar, não parar de trabalhar e tomar um iogurte todo dia. Eu imagino que seja verdade esse do iogurte, porque se um camarada de 100 anos fala isso, é porque, pelo menos na prática, deve ter tido algum grau de realidade. Se não, pelo menos fica aí a frase, tá espiado, não foi o Tiago que disse, mas eu deixo aí como uma provocação. Mas vamos ser felizes, vamos administrar o nosso tempo e vamos valorizar a nossa qualidade de vida, que ela é fundamental para que a gente possa avançar na nossa vida da melhor forma, fazendo e construindo as melhores relações no dia a dia. É isso.